Fala aí, dentro mais um vídeo aqui do seu canal. Vamos ver o que o pessoal do Esporte Sem Firula falar do Flamengo. E também no próximo vídeo vocês vão ver o pessoal do Jogo Aberto naquela resenha. O que eles acham da próxima partida entre Flamengo e PSG. Vamos lá pro vídeo. Falar em Gabigol, o time anterior dele tá bem, hein? Mengão, na final do Intercontinental, no sábado, ganhou do Pirâmides 2-0. Mas também do Pirâmides. Mais uma grande atuação de Arrascaeta. O Tancamo não fez nada. Mais um gol do Danilo, hein, que foi o herói ali, improvável na final da Libertadores, fez mais um gol aí de cabeça. E o Mengão, então, aí na final contra o PSG, jogo quarta-feira. O Tancamo e o Ramsés no ataque não fizeram nada. Nefertiti também estava moscado. Esse Pirâmide aí na bola parece um barranco. Os gols do Flamengo aí de cabeça, né? 2-0. E o PSG, o Facinca aqui, ganhou, né? A última rodada agora no sábado do Metz, fora de casa, pelo francês, mas que poupou quase todo o time. Então, o Luiz Henrique aí preocupado com esse jogo aí contra o Flamengo. Não, é lógico que tem que ficar preocupado, porque o Flamengo tem jogadores extremamente experientes. Olha, também não vai falar que isso aí é título, hein? Vai ser. O Flamengo vai voltar trimundial de lá. Não vem com história que isso aí é troféu de honra ao mérito, porque... Começou esses caras, mano. Eles não conseguem ver a grandeza que um clube tá fazendo na temporada, não. Eles têm que dar uma alfinetada. Mas isso é puro clubismo. Mesmo apesar de eu achar que também não é título, você tem que levar em consideração o que a equipe fez para chegar até onde está. Mas o clubismo dele fala mais alto. Eu duvido, se fosse o Palmeiras, ele estaria falando isso aí. Porque passou de quartas para semifinal. Quarta-feira, sim. Título é quarta-feira se ganhar. Aí é título mundial. Bonito, hein? Aí o Flamengo é bicampeão mundial. Não vem com história de ficar somando, porque ganhou o título de não é título coisa nenhuma. E o Danilo de novo no terceiro andar, hein? Ah, sim. Então essas tacinhas, elas têm menos peso do que a Taça Guanabara. Já começa por aí. É só pra fazer firula. Isso é firulice. Campeão da Challenger Cup. Não, que Challenger Cup? Isso aí a gente chama de dor de cotovelo. É menor, é menos importante do que os antigos troféu Teresa Herrera, Ramon de Carranza. É bem menor. Então, isso aí não serve pra nada. Isso aí é quartas e semifinal. Aí eu pergunto, ele queria que o time dele estivesse ali disputando, levantando aquilo que ele tá dizendo que não é título? Queria, mas ele não consegue admitir isso. Mundial. Nem início do Campeonato Paulista era mais importante. Nem isso. Então tá. Então o que vai. Isso aí. Torneio. Pra deixar bem claro pra torcedor tonto, isso aí são quartas e semifinal de Mundial que estão dando um troféu por participação. Tá? É igual que o prato de botão lá na casa do Micheletti, lá que ele dá a medalhinha do honra mérito. É a mesma coisa. Você viu? Entendeu? Não. Isso é igual a medalhinha do Micheletti que dá de honra ao mérito pra quem joga botão na casa dele. Todo mundo que joga. Mas aí sabe o que acontece? Se o Flamengo vai lá e perde, queria ver o que eles estariam falando hoje. Joga botão na casa dele e ganha a medalha. Joga o botão dele? Na casa dele. Futebol de botão, futebol de mesa. Enfim. O filé de borboleta? Ele é organizador do campeonato de botão. Sem botão. Mas também rouba quem joga lá, que é uma beleza. Tem um juiz ladrão lá que apita o jogo dele lá, que vou te contar. Inventa regulamento, é uma zona. Muda na hora o regulamento. Mas é uma zona, muda na hora. Não vale aqui, mas deixa pra lá. Agora, voltando dessas competições Mas vamos voltar aqui. O Campeonato Paulista de Aspirantes era muito bom. Era bom, mas vamos voltar ao que interessa. A preocupação do Luiz Henrique tem todo sentido, porque o Flamengo está com um elenco forte. O elenco está maduro. O elenco do Flamengo tem jogadores de competições internacionais. Jogadores acostumados a ser campeão. E para isso, para um jogo desse tamanho, ainda mais atletas que estavam até ontem jogando esse nível de futebol, que vai ser um enfrentamento entre Flamengo e Paris Saint-Germain, isso é fundamental para finalmente fazer o futebol brasileiro ganhar uma competição nessa condição. E qual é a diferença do Flamengo, para mim, para outros sul-americanos que foram jogar e até, em alguns casos, tinham times capazes de vencer e que ficaram pelo caminho? A atitude e o mental. O Flamengo é um time que não tem medo de jogar futebol, não tem medo de perder e não entra com a responsabilidade à frente da sua ambição. O que isso significa? Que você não joga essa pressão e a deixa ser maior do que o seu objetivo traçado. Por exemplo, Palmeiras,
Atlético Mineiro quando jogou lá, a gente vai pegar Grêmio, todo mundo entrou com medo da responsabilidade de perder o jogo. E esse Flamengo, ele mostra o contrário. Ele tem um semblante do Corinthians de 2012, como foi o Inter, como foi o São Paulo. Esses times não colocaram a responsabilidade à frente da ambição. Eles primeiro colocaram a ambição, a forma de tentar jogar, o seu modus operandi naquela ocasião, para tentar buscar o resultado. E esse Flamengo, ele traz muito desses elementos que pode devolver ao futebol brasileiro uma taça de campeão do mundo. Belo comentário, viu? Mas olha, respeito muito a tua opinião, só que eu já assisti o tape desse jogo. Sabe, com narração de Walter Abrão, comentários de Orlando Duarte e Figueiredo. O jogo foi 2-0 pro PSG. Vou usar isso aí como corte. Eu tô com ele. Fazia tempo que eu não via um time sul-americano chegar com tanta chance de conseguir um título desse nível. Porque o time do Flamengo é um time pronto, né, gente? Sabe? E se os outros... O Arrascaeta seria hoje um dos melhores jogadores do mundo? Ou um dos 3 melhores do mundo? Eu acho que no continente ele é o melhor que tem. Não, continente não. Tô falando do mundo. No mundo? Porque esse Arrascaeta acho que não, hein? A torcida, ó, um exagero, hein, gente? Ó, flamenguista... Não, o Arrascaeta é um dos 3 melhores do mundo. Flamenguistas não me xingam. Olha o argumento do cara. Para não dar uma moral pro Arrascaeta, ele quer comparar o Arrascaeta aos 3 melhores do mundo. Ele não consegue falar que o Arrascaeta é o melhor sul-americano, não. Mas ele tem que ir lá. Já que ele sabe que ele não vai arrumar nada na Sul-Americana, não tem jogador que jogue mais, ele quer comparar aos terceiro melhor do mundo. Esses caras são demais. O Arrascaeta hoje está no coração do povo rubro-negro, quase igual, ocupando quase o espaço do Zico. Tá mesmo. A torcida do Flamengo ama o Arrascaeta, 90% que sempre amou e vai amar o Zico. Sobretudo para os mais jovens. Isso que eu ia falar agora. Para essa geração, quem não viu o Zico jogar, é lógico, aí não tem condição. É você falar pro corintiano que o Luizinho, pequeno polegar, foi melhor. Eu acho que foi melhor. Luiz Trujillo. Mas ele vai sempre achar, né? Que a gente fala que vai achar Isso aí é só falácia dele. Nenhum flamenguista acha isso, mano. A Arrascaeta pode ganhar 50 mundiais. O Zico sempre vai ser o Zico, independente. A Arrascaeta é genial, craque. Mas ninguém toma o posto do Zico, não, como ele do Flamengo não toma. Ele tá ali, ó, na mesma prateleira, mas tomar o posto não toma. Como chama? De Cássio, enfim, é natural isso daí. Você vai falar pro São Paulino, vai falar do Rogério Ceni, não vai falar do Pedro Rocha. Orlando Duarte não se conformou nunca que o Luizinho não tenha jogado uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Tem palmeirense que dão outros nomes porque não viram o Ademir da Guia jogar. Então é natural isso daí, não é uma bizarrice. É que você vai... O Ademir da Guia foi um dos 20 melhores do mundo de todos os tempos. Eu também acho, mas tem muito palmeirense que não coloca o Ademir entre os 3, porque não viu jogar. Mas assim, o Arrascaeta ficando no Flamengo, e se o Flamengo conseguir de fato um título mundial novamente e tal, não é absurdo você colocar ele na mesma prateleira que o Zico, não. Não é mesmo. Mesmo pra quem viu o Zico. Aí você muda... Hoje, o que difere os dois no Flamengo é o título de 81 do Mundial. Exatamente, por isso que eu falei. Se ganhar o Mundial, né? Mesmo pra quem viu o Zico, e o Zico com toda a história dele no Flamengo, você já coloca na mesma prateleira. Parece que é intocável, né? Parece que é intocável, né? É porque a gente tem a nostalgia, mas assim... Mas não é intocável, não. Arrascaeta... Zico é intocável, ninguém é maior que o Zico, não. Acima. Claro, você pode achar. Então, mas é que o Arrascaeta ainda tem pela frente, sabe? Pode ficar, pode ganhar muito mais coisa. Quando se falar em currículo, se o Arrascaeta for campeão do mundo quarta-feira... Aí você vai ter, em termos de currículo... O currículo do Arrascaeta, se não for igual, vai ser maior que o do Zico. Eu queria, viu, Facicani? Até porque o Arrascaeta tem na conta 3 Libertadores, hein? Viu, contra uma. Eu queria saber quem foi o cartola do Flamengo que sentiu o cheiro do tal Arrascaeta, que aqui no Brasil ninguém conhece. Marcos Braz. Então, o sujeito que... O Arrascaeta jogou no Cruzeiro? Nossa, descobrindo a pólvora. E o Cruzeiro não soube ficar com esse jogador? Não tinha dinheiro, estava quebrado. Mas o flamenguista que levou para a Gávea, ele merece
53 cestas de Natal. E o Valmir Jorge, que esteve com a gente aqui na sexta-feira, participando do Sem Firula, ele disse que o Arrascaeta chegou a ser oferecido pro Corinthians antes de ir pro Cruzeiro e não quiseram no Corinthians. Mauro Betti falou que o Arrascaeta não jogava nada. Os dirigentes do Corinthians, olha, são maravilhosos. Agora fala sobre a decisão diante do PSG para o Flamengo. Sempre quando se trata de uma final, sempre vai ter esse frio na barriga. Espero que continue assim até o fim da minha carreira, porque esse frio na barriga é o que dá vida para o jogo, é o que dá vida para os nossos treinos, para o nosso dia a dia. Mas não só os jogadores que passaram pela Europa, os jogadores também que sempre jogaram no Brasil são experientes, passaram por muito pelo Flamengo. Tem muitos jogadores, enfim, que são bem mais experientes do que eu, se for falar como Flamengo. E cada um chega nessa fase, passa a experiência um para o outro, conhecimento um para o outro. Eu acho que através disso a gente vê a confiança que tem um no outro e tenho certeza que todos vão estar 100% para esse jogo. Tá aí, Alexandre falando sobre a decisão dos jogadores mais experientes, acostumado ao futebol europeu, fez carreira por lá, é um atleta que frequenta a seleção brasileira. E o Luiz Henrique, Cicinho, tá muito ligado. Ele sabe quem é quem no Flamengo, como o time joga, quais são os feitos do ano, e vai ser uma grande batalha. O Flamengo vai... Aquela história, o que acontecer tá tudo ótimo, mas o PSG tem que abrir o olho porque não ganhou o Mundial e agora precisa consolidar esse título. E já tem o respeito, né, Renato? Nós falamos aqui na primeira parte das notícias que o Paris Saint-Germain, para esse jogo do Campeonato Francês, poupou sua equipe titular, então há esse grande respeito com a equipe adversária. Foi surpreendido pelo Botafogo no Mundial, então assim, o Paris Saint-Germain também não vem somente para estudar o time do Flamengo. E em contrapartida, o Flamengo tem jogadores à altura, jogadores com carreira aí consolidada, jogaram na Europa, também sabe o que vai enfrentar. Se tem uma equipe nesse momento que pode jogar aí de igual para igual com o Paris Saint-Germain nessa competição, é exatamente o Flamengo. As outras equipes... Não, o Corinthians não? Pode jogar aí? Talvez o Corinthians que estuda muito bem o adversário. Aqui, pô, pode jogar lá. Mas assim, o Flamengo desbancou, o Cruz Azul desbancou aí o Munha e agora é o PSG jogar pro... Desbancou quem, Cici? Munha. Jogou o Munha lá pra Cova, lá pra Catatumba. Mas eu acho que o Flamengo tem que fazer o jogo dele, tem que saber a hora certa. Tem jogadores que estão preparados para decisões. Jorginho, se você pensar o próprio Alexandre, que é um cara que já rodado, Danilo, não é? O Rossi não é um goleiro jovem, o Arrascaeta vive o melhor momento, enfim... O Flamengo tem várias armas, Chico. A gente não pode menosprezar. Agora, do outro lado, é um adversário muito competente. Não, excelente time o Flamengo, maduro, acho que chegou bem na decisão. É que a minha dúvida em relação ao PSG é o nível de compromisso deles. Claro que eles vão querer ganhar, o jogador... muita gente brinca que o europeu não valoriza, o time duvido. todo no time jogo. Mas a questão é o seguinte, os caras chegaram ontem no Catar para jogar uma partida apenas. Eu acho que isso faz diferença, sabia? O Flamengo já vem de 2 confrontos aí, ganhou jogos em bola parada, porque faz parte, numa estratégia também, jogos difíceis, mas foi ganhando corpo para essa grande decisão. Eu acho que tem enfrentamento, sim. Não sei qual o nível de competitividade e enfrentamento que o PSG vai ter, porque em condições normais é muito mais Chico, os caras chegaram com um aviãozão, teve um time que foi com teco-teco e bateu. Outra coisa que não estão percebendo, né? A gente nunca percebe, doutor, só o senhor. Às vezes é verdade. O Paris Saint-Germain é de quem? Trava alto. É do dono do Catar. Dono do Catar. O jogo é aonde? No Catar. Só isso. Que isso. Um abraço a todos. E amanhã eles vão entregar os prêmios da FIFA, o The doutor. Best deve ser, inclusive, do Dembélé, né? É a expectativa. Veja que, na verdade, o Paris Saint-Germain joga em casa. Lá não é o Corinthians não, doutor. Tá indo Não, mas que tem muitos torcedores Vamos do Catar ver. que torcem pro PSG ou viraram torcedores do PSG, isso é fato. Tem arbitragem, tem influência. A massa do Mengão vai invadir lá também, doutor. Mas eu acho que o Flamengo, ele pode tentar fazer um jogo forte. Pode. Não tem que pensar se vai ganhar ou não, mas tem que impor as suas características. E esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Vocês ouviram ali alguns comentaristas menosprezando um pouco o Flamengo, mas isso é normal, o clubismo deles fala mais alto. Mas eu estou confiante. Faltam 2 dias, senhores, para o mundo voltar para a nossa casa. Está confiante?
já deixa o seu likezão aí no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho e as notificações vão chegar para você quando eu postar o próximo vídeo. Valeu!